Durante muito tempo, a deputada e pastora Flor de Lis foi considerada símbolo de amor e generosidade. Mas para os investigadores, era uma fachada que escondia um temperamento sombrio, criminoso. Domingo, 30 de agosto. O Fantástico começa agora com os detalhes do plano para matar o pastor Anderson do Carmo. Uma história de ódio e assassinato contada com vídeos exclusivos dos depoimentos. Só vim pra dizer que Deus ama você. Dissimulada, perigosa. Depois que eu peguei essas crianças, né, eu descobri uma coisa, que eu amo muito ser mãe. Uma especialista na manipulação de pessoas. Cruel. É com esses adjetivos que o Ministério Público descreve a personalidade de Flor de Lis. Algo lindo vai chegando aí pra você, surpresa. Projeto bom, né, amor? Um projeto lindo, do coração, gente. O Fantástico teve acesso exclusivo a depoimentos de filhos e pessoas próximas à família que revelam como e por que Flor de Lis criou uma falsa imagem de uma família evangélica, feliz, conservadora e unida. Na verdade, tudo isso era um grande enredo para ela alcançar a propulsão financeira e política. Tudo isso com a ajuda dos familiares. Ele efetuou os disparos em cima dele. E claro que a Flor de Lis tem a ver com isso. Certeza absoluta que ela tem. Madrugada de domingo, 16 de junho de 2019. O pastor Anderson do Carmo é assassinado a tiros na garagem de casa. O choro da pastora não convence, muito menos os depoimentos. As contradições começam desde o início, desde as primeiras versões, tá? No dia do assassinato, Flor de Lis afirmou que ouviu uma série de disparos de arma de fogo, sendo inúmeros, não sabendo precisar quantos. Mas 2 semanas depois, ela relata os tiros em detalhes numa entrevista ao Fantástico. Pá, 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 pá. Eu ouvi 4 tiros seguidos e mais 2. Não é o que diz o laudo do IML, que aponta pelo menos 30 perfurações. A principal contradição foi aquela tese levantada por ela do latrocínio. Desde o início, logo assim que o crime foi cometido, que teria sido perseguido por uma motocicleta e que à frente da casa dela havia um veículo suspeito. Ele sacrificou a vida dele para proteger a família, não permitindo que eles entrassem dentro de casa. Também foi desmentida pelas câmeras que existem no condomínio, não houve ninguém, então, ou seja, o assassino já estava dentro de casa. Mas como um assassino numa família tão perfeita? Flor de Lis conta que começou a adotar as crianças na década de 1990. Ela criou uma narrativa emocionante. E eu via muitas mães chorando a morte dos filhos, eles ainda estando vivos. Uma mãezona com dezenas de filhos adotivos. Estudam juntos, o passeio é juntos e eles se amam como se fossem irmãos de sangue. E essa bela história conquistou programas de TV, jornais, virou até filme com atores famosos. Fala, dona, qual é o problema? O problema é que esse menino que está jogado aqui, você tá vendo? Ele tem que ter mais uma chance. Porque ali ela era o próprio personagem, ela era a própria Flor de Lis. Entende? Então, hoje em dia, acaba sendo paradoxal, porque se ela era uma pessoa que ela interpretava era mesmo e hoje ela mostra outra pessoa, parece que naquela época ela era uma atriz. O pastor Anderson acompanhava tudo de perto. Ele era o gestor financeiro da família, ele geria a carreira artística, política e religiosa da pastora, era considerado o cérebro da família. Ao lado de Anderson, Flor de Lis ganhou mais projeção. Gravou discos, fundou a própria igreja, o Ministério Flor de Lis, e se enveredou para a política. Em depoimento, a mãe de Anderson conta que aos 11 anos ele era chamado para pregar na comunidade com Flor de Lis, na época com quase 30 anos e 3 filhos biológicos. Anderson se tornou um filho afetivo, não foi adotado oficialmente. Depois, ele começou a namorar uma das filhas da pastora, virou genro. E aos 14 para 15 anos, Anderson e Flor de Lis começaram a se relacionar como um casal. Juntos formaram uma família com 55 filhos. Flor de Lis diz que 4 são biológicos, mas a investigação descobriu que um destes filhos, justamente o único com o pastor Anderson,
na verdade, foi roubado da genitora e registrado falsamente como filho biológico do casal. Os depoimentos revelam mais mentiras. Dentro da casa, havia uma nítida diferença de tratamento entre os filhos. Os filhos mais próximos a Flor de Lis, que hoje são réus no assassinato, tinham tratamento privilegiado. Com relação a vestuário, lazer, quantias em espécie e tudo mais. Até mesmo a disposição nos próprios cômodos da casa. Luan, um dos filhos afetivos, afirma que havia geladeiras exclusivas, às quais os adotados e os afetivos não tinham acesso. E o pastor funcionava como o fiel da balança. Ele restabelecia essa relação de equilíbrio. Ele era muito rigoroso no trato com a família. Anderson tinha absoluto controle da arrecadação financeira e dos gastos. Ela falava comigo. Ele controlava demais o dinheiro, não era justo, não dividia da forma correta com ela, que não estava aguentando mais. A denúncia do Ministério Público ainda revela um comportamento mais próximo a uma seita, com sexo em grupo entre membros da família, com rituais totalmente divergentes da doutrina das igrejas cristãs evangélicas. Em depoimento, uma testemunha afirma que uma das filhas afetivas do casal foi oferecida sexualmente para pastores estrangeiros. As testemunhas também relatam relações sexuais entre Anderson e uma filha afetiva e noitadas em casas de swing. Segundo a denúncia, é uma completa dissociação entre a imagem construída e as práticas do grupo familiar. Você que está aí sozinho, você que está em crise familiar, crise conjugal, vem comigo. Essa imagem construída pela deputada a levou até a Câmara dos Deputados. Foi a mulher mais votada pelo Rio de Janeiro na eleição de 2018. Depois que ela tomou posse, sentou na cadeira, de deputada federal, ela mudou muito mesmo, muito. Ela já não aceitava mais, já se posicionava com firmeza aos comandos dele. Foram quantas tentativas de assassinato do Anderson? Foram várias. Os primeiros relatos são de tentativas de envenenamento. Eles começaram com arsênico, quando foi mais ou menos em março, abril de 2019. Tentaram passar para cianeto. A investigação encontrou vários registros de Anderson na emergência de hospitais de Niterói, com relatos de vômitos, diarreia, sudorese. Esses boletins de atendimento médico foram submetidos a uma perícia. Os médicos legistas concluíram que todos aqueles sintomas eram compatíveis com envenenamento. Uma perícia no celular da filha Simone mostra que ela pesquisou no Google mais de uma vez sobre a substância tóxica cianeto. Ela não conseguiu levar esse plano a cabo por circunstâncias alheias à vontade dele, o socorro foi efetivo, e aí ela colocou em prática um outro plano criminoso mais audacioso, com utilização de arma de fogo. No iPad usado pelos filhos próximos a Flor de Lis, a perícia também encontrou pesquisas como assassino onde achar. Eles buscavam um matador de aluguel. Mas saía muito mais caro e era muito mais arriscado. Flor de Lis e os filhos partiram para uma solução caseira. Uma das negociações era para convencer o filho Lucas a cometer o crime. Neste vídeo exclusivo, ele relata os pedidos da irmã Marzi. Falou, pô, você não quer matar ele não? Eu falei, vai matar ele por quê, pô? Pô, aqui em casa tá todo mundo de saco cheio aqui com ele, ninguém mais aguenta ele aqui. Era pra, simular um assalto. Ele conta que os pedidos também partiram da sobrinha Rayane. A Rayane me procurou também, falando que ele estava fazendo várias coisas ilícitas lá em Brasília. Ela foi para Brasília prometido com um salário de 15 mil, mas estava chegando na mão dela só 2.500. Ela falou, pô, você não quer matar ele não? Pai, falei, tá maluco, Rayane? Lucas diz que depois desses pedidos, mostrou para a mãe o celular com as mensagens que Marzi estava pedindo para ele matar o pastor. Flor de Lis apagou as mensagens do aparelho, mas as conversas foram parar no iPad do pastor Anderson, possivelmente por serem sincronizados. Em março de 2019, o meu pai, pastor Anderson do Carmo, me procurou. Israel, estão querendo me matar. Lucas não matou, mas comprou a arma do crime. Os disparos foram feitos pelo filho biológico de Flor de Lis, o Flávio. Segundo a polícia, tudo sob o comando da mãe. A investigação final demonstrou que ela foi responsável por arquitetar, planejar esse crime, arregimentar pessoas, convencer essas pessoas
de que valia a pena esse crime, ela financiou a compra da arma e, além disso, após as investigações concluídas, ela tentou ocultar provas. Flor de Lis tentou manipular o depoimento de alguns filhos. A um deles chegou a oferecer passagens para os Estados Unidos. E ela foi além, inventou uma carta que teria sido escrita pelo filho Lucas, que estava preso, para tentar incriminar outros filhos. No ano passado, ela chegou a nos mostrar essa carta, mas não sabia responder perguntas básicas. A senhora recebeu quando essa carta? Olha, tem uns 10 dias, por aí, uns 5, 3 dias. Eu não lembro direito. Eu ando tão, sabe? A denúncia afirma que Flor de Lis usa o cargo de deputada federal para dificultar as investigações e, pior, apontar dolosamente responsabilidade a atuais desafetos pela prática do crime que ela cometeu. A prisão dela seria de extrema importância para a investigação. Mas Flor de Lis tem imunidade parlamentar. Só pode ser presa em flagrante por crime inafiançável ou quando houver sentença transitada em julgado. Um caminho para a prisão de Flor de Lis seria pela perda do mandato por quebra de decoro parlamentar. Para isso, o caso dela teria que ser analisado pelo Conselho de Ética da Câmara, que está parado desde março por causa da pandemia. Eu conversei com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele disse que nesta próxima semana vai propor à mesa diretora a retomada dos trabalhos do Conselho de Ética. Enquanto isso, aqui no Rio de Janeiro, as investigações continuam para apurar se outros filhos participaram do assassinato. Os promotores também compartilharam provas com a Procuradoria-Geral da República, porque encontraram indícios de nepotismo e rachadinha no gabinete de Flor de Lis, em Brasília. A defesa de Flor de Lis disse acreditar em sua inocência e que vai trazer provas para esclarecer os fatos errôneos e injustos imputados contra ela. Os advogados de Flávio dizem que ele vai esclarecer os fatos e trazer detalhes de como os depoimentos foram tomados. A Defensoria Pública, que representa Lucas, afirma que em julgamento ele vai mostrar que não participou do homicídio. E os advogados dos outros filhos e da neta de Flor de Lis informaram que vai ser demonstrada a improcedência das exageradas e levianas imputações atribuídas a eles. No nosso podcast, você vai descobrir detalhes exclusivos dessa investigação. O nosso convidado é o promotor Sérgio Pereira Lopes, do Ministério Público do Rio. É uma edição especial do nosso podcast que acaba de completar 1 ano. O episódio já está disponível.